dando continuidade ao vídeo, né, da reencarnação, desse tema, algumas experiências da minha vida, assim, que poderiam estar, não estou afirmando nada, que eu também não sei de nada, né, então poderiam estar relacionadas a essa ideia, algumas coisas assim incríveis. Na verdade, acho que cada um de nós, talvez, em algum momento, teve alguma sensação diferente, algum déjà vu, né, que déjà vu é você chegar num lugar que você nunca esteve e falar não, e ter aquela sensação de que você já esteve ali, que aquilo ali foi a tua casa, foi um ambiente muito, muito aconchegante, é uma experiência muito diferente, né, eu já tive isso várias vezes. Ou você está conversando com uma pessoa que você nunca viu na vida e de repente você tem aquela sensação que, nossa, essa pessoa, eu já conversei com ela em algum momento, não sei quem é, não sei de onde, mas esse momento já aconteceu. Então isso é déjà vu, é uma lembrança que você tem certeza que ela não aconteceu, mas que tem todo esse sentimento de que ela teria acontecido. Então eu já tive várias, né? E assim, um dos primeiros sentimentos meus, que é muito forte, assim, gente, é muito, na minha infância, eu estudava, né, enfim, tinha os livrinhos, e agora eu não lembro se eram meus livros ou da minha irmã é 2 anos e meio mais velha que eu, então ela sempre estava em outro período, e ela ou eu não lembro, mas tinha alguns livros de história que contavam contava a história dos negros no Brasil. E daí trazia, assim, algumas figuras. E, gente, eu era muito pequena, para entender. Eu tinha bem menos de 10 anos. E aquela eu já sabia ler também, né? Na época eu tinha, sei lá, acho que eu já ia na primeira, segunda série, não lembro. Mas eu sabia ler. Eu lembro que eu sabia ler. E eu sabia que ali eles faziam atrocidades com os negros. E aquele tema, gente, aquelas fotos me chocavam de uma forma, e não é por ser criança, porque eu era uma criança do interior, assim, que não era muita coisa que me chocava, sabe? Então, aquilo ali me chocava muito. Então, eu poderia até ver, talvez, uma pessoa assassinada, nada me chocava, assim, como me chocou aquelas imagens dos caras açoitando os negros, dos negros algemados na senzala, enfim, aquelas imagens, assim, me chocou, me prendeu de uma forma, e elas nunca saíram da minha mente, e elas sempre vinham, assim, durante os anos foram se passando e aquelas imagens nunca saíram da minha mente, sabe? Nunca esqueci. Foi um tema que eu nunca esqueci. E daí, agora, assim, em 2015, como eu moro no sul do Brasil, né, Curitiba, eu nunca tive contato na minha infância, assim, com pessoas negras, porque eu morei numa cidade de Missal, que é uma cidade de origem alemã e italiana, né? Hoje já tá mais, as etnias estão mais misturadas, mas na época da minha infância não tive contato, assim, pelo que eu lembro, eu não tive contato. Então, por isso que eu digo que foi algo, assim, que dá a entender que não é um sentimento que não é só dessa vida, dá a entender, não sei, né? Então, em 2015, depois de adulta, eu fui viajar para Goiás. Daí eu fui para Pirenópolis, que é uma cidadezinha perto de Goiânia, né? E também aquele mesmo sentimento que mexeu muito comigo, porque de lá a gente ficou conhecendo um pouquinho da história do lugar, as ruas que eram feitas pelos escravos, tinha uma igreja lá que contaram pra gente que era uma igreja feita pelos escravos. E, gente, eu olho para aquilo lá, me traz, assim, uma lembrança, uma vontade de chorar, sabe, uma coisa assim muito, até de falar já me dá uma angústia. Não é só pela realidade das atrocidades que ocorreram, é porque é um assunto, assim, porque, na verdade, no mundo, na história do mundo, tem muitas atrocidades, né, e essa é uma que mexe a dos negros, assim, da escravidão, de tratar um ser humano como uma coisa que eles não eram tratados como pessoa, mas como uma coisa, é algo, assim, que mexe muito comigo. Então, se eu fosse ter uma vida, eu tenho certeza
se eu fosse ter uma outra vida, aliás, né, eu tenho certeza que uma delas teria sido aqui no Brasil, na época da escravidão. O que eu era? Não sei. Se eu, né, eu digo se eu fosse ter. Não sei se era um negro que sofreu essas atrocidades. Eu não sei se eu era uma pessoa branca que cometeu essas atrocidades e com a evolução do tempo eu tomei essa consciência e me senti culpada ao ver aquelas imagens. Não sei também. E eu acredito que boa coisa não era. Que eu devia ser alguma coisa meio alguma pessoinha meio chata, sabe? Porque aquelas donas de escravo meio chata, provavelmente eu deveria ser um ser humano meio terrível. Por quê? Porque nessa vida, a minha vida não foi fácil. Hoje eu tenho uma profissão, estudei muito, mas assim, dentro da minha área, né, minha profissão, mas na minha infância, assim, eu tive vários problemas, assim, que a gente teve que trabalhar bem de novinha, e, por incrível que pareça, nessa vida, eu ajudava a minha mãe, porque meu pai tinha os problemas dele lá de alcoolismo, enfim, e eu e a minha irmãzinha, nós duas éramos pequenas, né, então meio período a gente estudava e meio período a gente ia ajudar a mãe, minha mãe era diarista, numa lavoura de algodão, então nós colhíamos algodão nessa vida. E daí o que trabalha a reencarnação? O que você faz uma vida, se você faz o bem, se você prega o bem, na outra vida você vai colher o bem. Agora, se você prega o mal, faz o mal, ou de alguma forma não evoluiu moralmente, você vai carregar esse karma para outra vida. E você vai ter que pagar para você passar para outra vida sem débito. Então, e a minha amiga, que é espírita, também tem as histórias dela. Então a gente senta e fala, nós jogamos pedra na cruz em outra vida, né? Que a nossa história da infância foi muito difícil, a dela também foi muito difícil. Então, hoje, graças a Deus, a gente está super bem, né? A gente passou por esse período, a gente evoluiu e olha, graças a Deus que a gente tem essa compreensão, né? Do que é certo, do que é errado, e cada dia a gente tenta evoluir. Todo dia, sempre a gente tem coisas a aprender. Nunca o nosso conhecimento é 100%, então sempre a gente vai ter coisas a aprender e não estamos isentos, né, de uma hora deslizar, cometer um erro de novo, fazer um mal para alguém, não é meu interesse. Se eu puder, assim, tentar seguir o caminho 100% correto, né, porque é algo que me faz bem, fazer o bem ao próximo, né, ter essa empatia, Mas tem dias que a gente tá meio de mau humor, né? Então, às vezes, a gente pode falar alguma coisa pra alguém que alguém não goste, pode, sei lá. Então, a gente não é perfeita, mas não é a minha intenção. Minha intenção é sempre tentar seguir o máximo do caminho correto. Só que nessa vida, então eu imagino, provavelmente lá naquela outra vida, que é algo que me choca muito, eu fui alguém que fez alguma coisa de errado lá naquele período Brasil colonial, né, e período da escravidão, e veio pra cá agora nessa vida, pagando. Só que, graças a Deus, assim, que eu tenho acho incrível essa história, assim, e tenho todo o respeito, todo orgulho por essas pessoas que passaram por isso, enfim, não sei se esse é o termo a dizer, e eu espero que nunca a humanidade volte para essa mentalidade, que se tem algum país ainda que segue essa ideia, enfim, terrível, né, de desigualdade, nossa, que evolua, né, esse é o que a gente espera. Enfim, essa é um dos pontos que marcam muito a minha história. Eu tenho uma ligação muito legal também com a Índia. Gente, eu amo a Índia, eu não conheço ainda, eu tenho que viajar muito ainda, porque até então eu estava estudando, agora que eu estou começando a viver, viajar, então, quem sabe não, a Índia é um dos países que está na minha lista depois do primeiro que eu vou falar. Então, a Índia, com os monges, eu tenho uma conexão muito legal, assim, tudo que sinos, velas, o silêncio, a natureza, é algo assim que me acalma, me traz conexão comigo, com Deus, é algo que eu gosto muito. Então, talvez, em algumas vidas passadas, não sei, em algum momento eu fui ali um monge
que viveu lá nas cordilheiras, no Japão, sei lá, não tenho muita ligação com o Japão, tirando o sushi que eu adoro, né? Mas aquela vida zen, sabe? Essa vida zen é algo que me move, eu adoro. No que pese eu tenho um lado bem agitada também, mas eu tenho esse lado que eu preciso muitas vezes me acalmar, me sentir bem, sentir o som da natureza, sentir a natureza, a vibração, é algo muito legal que me move. Gente, e esse tema aqui, que é o terceiro, que também a minha amiga fala, que eu tinha uma vida por causa dos meus gostos dessa vida. Eu amo, que nem eu falei, eu sou luterana, né? Mas eu amo a Igreja Católica, as igrejas, o templo em si, né? Eu amo, eu tenho uma paixão. Onde eu vou, tô tirando foto da igreja. No meu Instagram ali, quem quer ver, tá cheio de foto da igreja. Eu amo. E, gente, outra coisa que eu amo, que é a coisa mais louca da vida, que ainda bem que eu não sou única, porque eu fui pesquisar e pensei, meu Deus, eu tenho algum problema, eu sou doida, mas não. Sabe o que eu gosto de fazer? Eu amo fazer turismo, passear, na verdade, no cemitério. Gente, o cemitério é algo que me acalma tanto. Daí a minha amiga fala, Vera, pelo amor, você foi uma coveira em outra vida. Ou você foi um padre, uma coveira, porque normalmente os cemitérios, eles ficam do lado ou atrás da igreja. Então eu acredito que eu passei um momento muito grande, se eu tivesse outra vida. Então nessa outra vida eu passei um momento muito grande nesse ambiente. Porque, ou então, eu li um livro, Sérgio Luiz, se não me engano, Na Hora do Adeus, ou O Mundo que eu Encontrei. São dois livros dele, eu agora não lembro qual que eu li, que a pessoa, quando não aceita que ela desencarnou, né, que ela morre, o espírito fica vagando ali no ambiente, e muitas vezes o espírito acompanha o corpo. Então o corpo vai para o cemitério, obviamente, e o espírito fica lá perambulando porque ele não quer se desvincular do corpo. Então é o material vinculado ao espiritual. E talvez eu também tenha sido uma dessas, que era, né, duvidar, extremamente vaidosa com o corpo, não queria largar do corpo o material, que é só matéria, né? Mas duvidar não tinha esse entendimento, não sei. E fiquei lá perambulando pelo cemitério até gostar. Então hoje eu gosto dessa vida de ir passear nos cemitérios. Aliás, o cemitério de Curitiba, aqui, o São Vicente de Paula, é um lugar belíssimo, belíssimo. A arquitetura dali, o estilo deles da época, porque é o cemitério municipal, é o primeiro cemitério de Curitiba, né? Acho que de não lembro a idade, quando surgiu, né, a data, mas se eu não me engano, 1853, sei lá, não lembro. Já pesquisei a respeito, mas esqueci. E juro, gente, um dia eu vou fazer um vídeo do cemitério. Aqui. Não, daí até eu pensei assim, eu devo ser doida, né? De ter algum problema. Daí eu fui pesquisar se tinha mais alguém. Tem pessoas que amam. Daí tem uma guria, Clarice. Ela é apaixonada. Ela é formada dentro da área de cemitérios. Ela faz aqui visita guiada noturna. E tem muito pessoal que vai fazer esse passeio noturno. Então eu vi que eu não sou a única doida no pedaço. Mas a razão da gente gostar disso, porque tem gente que não pode nem entrar lá, tem um repúdio, né? Eu não, eu me sinto acolhida lá, eu me sinto muito bem. Então, como eu gosto, provavelmente deve ter sido relacionado a alguma outra vida, que nem a gente comentou, né? Ou um padre, ou uma freira, ou um coveiro, ou uma penada lá no cemitério, então tudo é possível, né? Se for relacionar vidas passadas com o meu gosto atual. Outra ligação que eu tenho muito forte, eu moro aqui em Curitiba, eu vim do oeste do Paraná, então eu moro aqui em Curitiba desde 2008. Eu vim pra cá em 2008. De início eu confesso que, como eu vim do interior, eu me senti um pouco perdida aqui, né, até conhecer. Só que depois, assim que eu fixei a residência aqui, eu simplesmente me apaixonei por Curitiba. Eu tenho uma ligação muito forte com a época da colonização de Curitiba. Então não é a época moderna. A época moderna eu adoro. É uma cidade muito linda, uma cidade muito limpa. Eu gosto muito do pessoal, do estilo do pessoal daqui. O clima daqui é maravilhoso, tudo é maravilhoso. Comidinhas, parques são lindos. Só que o que me cativa, o que me move, o que me prende aqui
é a época da colonização daqui, as casas antigas. Meu, eu sigo o Curitiba de antigamente, que é uma página no Facebook, eu vejo as fotos, eu tento viajar nas fotos, eu tento visualizar como que era tudo daquela época. E eu comprei um livro, que é esse aqui, Brumas do Passado, que é a saga do Barão do Cerro Azul. Acho que a gente aprende história, né? A história dele, isso que na época eu não entendia nada. Que ele era ele foi o cara lá da erva mate, né? Que ele era empresário aqui da região. E ele viveu 40 e poucos anos só, porque ele foi assassinado por traição. Alegavam que era traição, só que na verdade não era a forma que ele achou para tentar defender o povo de Curitiba do Gumersindo, né, daquela história lá das revoluções, né, acho que foi 1840 e alguma coisa, e ele foi executado na Serra do Mar aqui. Então foi uma história bem triste, assim, e ele fez o que pôde para defender o pessoal de Curitiba, e ele conseguiu defender. Tanto que o pessoal saiu daqui, não estuprou, não matou o pessoal daqui de Curitiba e foram para Lapa. E lá deu a maior guerra. Eram, acho que 5 mil homens, tem inclusive um filme no YouTube bem legal que conta essa história, né? Conta a história dele, né? E daí a família dele teve que meio que se esconder, eles não conseguiram trazer o corpo dele para cá, para enterrar aqui. E ele foi o fundador também esqueci o nome, já lembro. Não conseguiram trazer o corpo dele para cá, né? Nossa, 16 minutos já, gente. Eu vou fazer um terceiro que tá finalizando, tá bom? Mais um.